Bom dia, olá pessoal. Chegamos hoje ao capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo inteiro, e que não é pequeno, é dedicado ao tema da ressurreição dentre os mortos. Aliás, a ressurreição é um dos temas centrais da fé cristã. Não meramente para nos dar alguma alternativa, alguma esperança no enfrentamento da morte, que parece inevitável para todos nós. Aliás, nunca antes fomos diariamente confrontados com uma contagem de mortos em nosso país, estado, município, ainda que sejam mortes especificamente provocadas pela pandemia do coronavírus, ou então a ele atribuídas. Diariamente nos são apresentadas estatísticas que nos ajudam a monitorar o andamento desta pandemia ao nosso derredor. Desde a queda da humanidade, relatada lá em Gênesis 3, com a desobediência específica à vontade de Deus, a morte entrou nesse mundo. Em Gênesis 2, 16 e 17, nós lemos: "E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá." Comeram, e desde lá nós morremos. Enquanto escrevia esse tema, eu dei uma espiadinha nas estatísticas. Durante este ano, até agora, faleceram 28 milhões e 400 mil pessoas ao redor desse mundo. Sim, pessoas morrem. Isso não é novidade. Você e eu estamos na fila de espera. E a não ser que Jesus volte antes, nosso dia chegará inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. A morte está aí à espreita, pois ela é consequência direta do pecado que adentrou esse mundo. Conforme Paulo fala em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus nos criou para a eternidade e Ele a quer nos presentear de volta, porque a perdemos com o pecado. A vida é uma dádiva de Deus e muito mais a vida eterna. E ela o é e temos acesso somente por meio de Jesus. Por essa razão, para falar sobre morte e ressurreição, Paulo abre aqui o capítulo nos lembrando do Evangelho. Verso 1 e seguinte: "Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas do Evangelho que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam, essas boas novas, e nelas permanecem firmes. São essas boas novas, o Evangelho, que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil." E então Paulo vai expor a essência deste Evangelho, que não é uma mera mensagem, mas é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E assim Paulo nos lembra desse Evangelho, verso 3 e seguintes: "Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda está viva enquanto Paulo escreve, é claro, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, Jesus apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, Jesus também apareceu para mim", diz Paulo, "como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus." Sim, Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Ele não apenas reviveu, como foi o caso das pessoas por ele ressuscitadas, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, que era amigo pessoal de Jesus e já cheirava mal porque estava morto há 4 dias, ou mesmo Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, ou o jovem Eutico, que durante a pregação de Paulo caiu da janela do primeiro andar e morreu e Paulo ressuscitou.
Todas essas pessoas reviveram e elas voltaram a falecer novamente. Agora Jesus não. Ele ressuscitou dentre os mortos para uma existência glorificada. Ele não está mais sujeito à morte. Por isso, ele é o primogênito dentre os ressuscitados, como diz Paulo em Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, diz Paulo em Colossenses. Mas Jesus não só ressuscitou dos mortos, como ele mesmo é a ressurreição e a vida. Isso ele declarou para Marta quando foi lá ressuscitar o seu irmão morto. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, de Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ele pergunta. Você crê nisso, meu irmão? Pois é, esta é a nossa base de fé. O nosso Redentor vive, reina, voltará. E ele nos ressuscitará com a mesma ressurreição que ele experimentou. E nos presenteará com uma existência glorificada na sua santa presença por toda a eternidade. Diante de tão gloriosa promessa, a morte fica pequenininha. Ela perde o seu poder, a sua importância. Ela perde a força de impor-nos medo e nos paralisar. Que essa certeza reacenda em seus corações hoje e sigam convictos de que nem a morte pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém.